De volta ao Ministério Amigos da Oração, vamos agora ao nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico de hoje, a leitura está no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, e os versos 25 em diante. Na verdade, 25 até o 37. É longo. Então vamos ler alguns textos. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E então o homem responde tudo isso no verso 27. Verso 28. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: Pois, vai e faze da mesma maneira. Nós temos aqui mais um texto pegadinha. É uma cena em que alguém quer passar a perna em Jesus. E é interessante que Jesus, nessas provocações, ao invés de apenas rebater a pessoa, ele pega o gancho para nos ensinar profundas lições. É interessante. Jesus é extremamente sábio e elegante. Ele responde, faz com que as pessoas calem a boca, mas ao mesmo tempo ele desce, como eu disse, a profundidade do assunto para nos ensinar coisas grandes e necessárias do reino de Deus. Veja só, se levantou um certo doutor da lei, não era gente pequena, doutor da lei, ele era um mestre em Israel, uma pessoa que conhecia bastante a lei, era exemplo e ensinava o povo. Doutor da lei, um rabino, tentando, veja só, então a Bíblia claramente diz que esse homem chegou tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É irônica a pergunta dele. Jesus responde segundo a lei. Você é mestre, o que está escrito na lei? E ele começa, então, a recitar: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. E disse-lhe Jesus: Bem, faze isto e viverá. Bem, poderia ter terminado aqui o diálogo, mas o verso de número 29 diz que aquele homem, porém, querendo justificar-se, aí entra a vaidade, ok? Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo-lhe Jesus, conta-lhe uma história. Jesus vai contar uma história e vai incluir a personagem do samaritano. É interessante nos evangelhos o papel, a importância dos samaritanos. Eles constituem um povo semi-pagão, um povo
relativamente hostil com os judeus. Inclusive há um momento em que os discípulos de Jesus foram impedidos de continuar a viagem pelos samaritanos, certo? Mas também há algum momento em que Jesus é recebido na casa dos samaritanos, que lhe convidam, e ele fica 2 dias inteiros na casa deles. Pois bem, Jesus vai contar a história envolvendo um samaritano e possivelmente um judeu. Quando Jesus chama esse elemento samaritano, ele está chamando o protótipo da inimizade. Ele está chamando o protótipo do paganismo. Ele está chamando o protótipo da mistura da religião, da impureza. Ele está chamando o protótipo de uma raça considerada por alguns judeus daquela época como uma raça impura, indigna. Os judeus tiveram questões com os samaritanos há tempos remotos, mas quando o povo voltou do exílio com Esdras à frente e os samaritanos se ofereceram para ajudar na reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém, os judeus não aceitaram. E isso tornou ainda mais distante o relacionamento desses 2 grupos de povos. E Jesus chama exatamente isto. É como se você perguntasse hoje a Jesus: quem é o meu próximo a quem tenho que amar? E Jesus chamasse o que é considerado para alguns de nós as piores das criaturas. Por exemplo, Jesus poderia chamar hoje a figura de um homossexual, de um travesti. Jesus poderia dizer: um travesti estava descendo de Jericó para Jerusalém, certo? Porque hoje, infelizmente, alguns evangélicos e aqueles que têm poder no Congresso, por exemplo, ao invés de passar a mensagem do amor de Jesus pelas pessoas, incitam o ódio, incitam a homofobia. Eu não estou dizendo com isso que eu concordo com o homossexualismo, mas eu sei dizer que o homossexualismo ganhou importância no Brasil por causa de alguns crentes que não sabem o que fazem da vida e nem da boca, que falam muito. E eles estão, então, pensando que estão combatendo um pecado, quando, na verdade, eles estão expondo numa vitrine aquilo que antes não tinha tanto destaque. Ok, fechando esse parêntese, Jesus diria para nós hoje: o teu próximo é um travesti. Jesus diria: um travesti desceu de Jericó para Jerusalém. Jesus diria: um bandista, um macumbeiro, descia para Jerusalém. Jesus diria: um idólatra, cheio de imagens, descia para o templo de Jerusalém. Jesus diria: um espírita, com a mesa branca, descia para Jerusalém. Jesus diria: os malfeitores, os bandidos, sentenciados à morte, desciam para Jerusalém. É comparativamente este grau de seriedade que Jesus passa quando diz isto. Porque ele vai avocar não apenas como um personagem sem valor, mas como protagonista, como herói da história, um samaritano. Um samaritano. Ele vai considerar que aquele que, perante o povo judeu, era considerado a espúria, era exatamente quem tinha virtudes. Olhe, não se engane, não nos enganemos. Com as nossas crenças evangélicas, com as nossas tradições religiosas, com as nossas histórias, não nos enganemos. Não nos enganemos. Examinemos a nós mesmos diariamente para ver se nós estamos vivendo o Evangelho ou a religiosidade. Às vezes, o denominacionalismo, a placa da nossa igreja,
faz com que nós não enxerguemos nada além da nossa igreja. É como se o mundo coubesse dentro da nossa igrejinha. Nós precisamos sair um pouco fora dos telhados do nosso templo, olhar um pouco do alto, um pouquinho só, parecido com a visão que Deus tem. Porque lá do alto, quando Ele olha, Ele não enxerga igrejas, Ele não enxerga divisões, Ele não enxerga grupinhos. O que Ele enxerga é o rebanho dEle, a igreja dEle, o corpo dEle, caminhando aqui sobre a superfície da terra. Jesus vai expor, colocar em evidência figuras importantíssimas do judaísmo daquela época. O homem estava desmaiado no caminho. Ele estava em uma situação muito grave, descendo de Jerusalém para Jericó, a cidade das palmeiras, cidade amaldiçoada do Antigo Testamento. Ele passava naturalmente por um caminho difícil, onde havia tocaias, ladrões se colocavam à espreita. E ele ficou aquele homem semi-morto e possivelmente um judeu, que Jesus usa para contrastar com quem vai lhe salvar daqui a pouco, que é um samaritano. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Jesus está expondo, pondo em evidência a figura da religião, o sacerdote, aquele que está no altar, aquele que sacrificava diante de Deus, aquele que queimava incenso, aquele que dizia que tinha vida íntima com Deus. Podia até ter vida íntima com Deus, mas para ajudar alguém, a religião não servia. Assim como nós corremos o risco de nos tornarmos muito religiosos e alguém bater a porta de nossa igreja e nós dizermos, não pertence ao nosso grupo, eu não tenho por que lhe ajudar, porque a religião nos cega, a religiosidade nos deixa cegos para a verdade muitas vezes. E de igual modo descia também o levita. Hoje na igreja a gente ouve muito falar neles. Sacerdote nem tanto no meio evangélico, mas levita tem bastante hoje para a gente comparar. Os levitas, ministradores do santuário, quantas vezes a gente está em um culto e os atuais levitas, assim chamados, os cantores, os ministradores de louvor, se levantam e movem toda a igreja e cantam e celebram. Jesus não está interessado em que os levitas fazem nos púlpitos da nossa igreja. Jesus está interessado em saber quem são os levitas do lado de fora da igreja. Quem são os levitas na vida anônima, no caminho de Jerusalém para Jericó. É isso que Jesus quer saber. Agora, mais alguém passa. Um samaritano, inimigo, que ia de Jerusalém para Jericó, passando, se compadeceu, ajuntou, colocou no cavalo, levou a uma estalagem, cuidou dele, colocou o que tinha de melhor na época, remédios orientais, vinho, azeite sobre a ferida, cuidou dele, passou a noite, no dia seguinte, disse ao hospedeiro, aqui está dinheiro para você cuidar dele, na volta vou passar aqui para observar, e se você tiver gasto mais, eu vou lhe restituir. Sabe o que você descobre no final da passagem? Que não é o mundo que precisa da gente, nesse aspecto da solidariedade e do amor, mas é você que precisa. Porque não é o judeu, quem tem Deus assim considerado, é que ajuda o estrangeiro e o pagão. Então significa dizer que somos nós, são os deputados que lá no Congresso Nacional dizem tantas coisas contra os homossexuais, sem mencionar o amor de Jesus, sem considerar que são criaturas que também dependem do Senhor. Jesus está nos ensinando que nós é que podemos precisar, que se nós estivermos caídos em um precipício, em alguma circunstância da vida, quantas vezes
nós já não temos sido ajudados por pessoas que nós dizíamos antes, ah, meu Deus, pessoa não presta, perdida, é exatamente quem vai lhe ajudar. Você conclui que não somos nós os crentões que podemos tanto ajudar os outros. Jesus está nos ensinando que são os outros que nós rejeitamos que podem nos ajudar. Olha só, que lição extraordinária para vivermos o amor de Jesus, para pregarmos a palavra, para considerarmos todas as pessoas. Quem sabe, pastor, será um homossexual que vai salvar você quando você cair em um acidente de trânsito. Quem sabe, será um idólatra, cheio de imagem, que vai ter misericórdia da sua vida quando você estiver passando uma situação difícil. Somos nós que precisamos ser ajudados. A gente vai ao intervalo e volta já.